Você sabe que eu estou aqui trabalhando na segunda edição do livro Teoria do Minuto, então eu encontrei aqui na página 42, nesse momento, uma coisa que aconteceu e eu achei muito interessante compartilhar com você. Um homem foi contratado para consertar uma geladeira, consertar uma máquina, né? Não é uma geladeira, desculpa, uma caldeira, numa empresa, e a caldeira estava parada, então toda a empresa estava com a produção parada. E esse homem chegou na empresa, foi lá, olhou e logo ele encontrou o defeito, e ao encontrar o defeito ele foi lá e deu uma martelada em um parafuso. Virou as costas e falou: olha, a minha secretária amanhã envia para o senhor a nota fiscal. Aí o dono da empresa ficou muito bravo porque o valor que veio era incondizente com o tempo que ele levou para fazer aquilo. Aí o homem brigando com ele ao telefone, gritando com ele ao telefone, ele vira e fala assim: então ok, sabe que você tem razão? Por favor, vamos cancelar essa nota fiscal porque eu vou emitir uma nova nota fiscal para o senhor. Então ele emite a nota fiscal. A segunda nota fiscal ele emite assim: 50 centavos do dinheiro dele, 50 cents, para a martelada no parafuso. E aí ele manda todos os outros valores para compor a nota. Ele falou, escrito assim: saber aonde martelar. Não é bonita essa história? Bom, essa história está aqui para falar um pouquinho dessa questão do valor agregado, que cada um dos conceitos básicos de teoria do minuto vão agregando valor à decisão da sua mudança de minuto. Então, tudo que Deus me deu condição de estudar e de aprender, ainda assim, tem um valor assim, irrisório, perto da sabedoria de Deus, que conhece todas as coisas e que tem planos melhores para a minha vida e para a sua vida. E Ele é que sabe o que é melhor. E às vezes, muitas vezes, eu fico forçando a minha entrada em uma área que não é a área que Deus quer que eu ande. E quando eu paro para escutar a voz de Deus, que está gritando lá dentro, que está falando lá dentro de mim, que está deixando meu coração, aquela situação me deixa em paz. Então eu vou e acho a resposta para aquela situação onde eu preciso agir, ou que eu preciso mudar, ou que eu preciso definir a minha carreira. Eu estou mudando de carreira, eu preciso definir o que eu vou, porque, veja bem, eu não sei se eu consigo, eu acho que não tem jeito melhor de eu explicar para vocês do que acontece comigo exatamente. No Brasil, eu era gerente de marketing, eu era professora universitária, eu já fui propagandista de medicamento antes disso, né, da indústria farmacêutica. Antes disso eu fui caixa do banco, eu fui vendedora de consórcio, né? Assim, eu tenho 50 anos, né? Então, assim, eu tenho 50 anos vividos aí, que eu tenho muitas histórias de fracasso, coisas que eu tentei fazer. Eu tentei comprar uma franchise, uma franquia de um carro, de lavagem de carro a seco. Era uma coisa que eu queria muito. Nossa, eu gostava. Não sei se eu gosto mais, mas eu gostava muito de carro, era uma coisa que era bem forte na minha personalidade. Até no livro eu conto qual que foi o processo para que eu pudesse comprar meu carro. Foi muita luta, mas foi muito bem detalhado, então eu consegui fazer aquela compra, consegui pagar, e aí eu fiz algumas compras até que eu consegui comprar o primeiro carro à vista, zero. Então eu conto como é que eu fiz esse processo, que é uma baita de um feito pra mim. Foi uma coisa importante pra mim, né? Sei que tem gente que se importa e é muito importante pra ela sair e comprar um novo par de sapato. Não era meu caso, eu gostava de ter um carro novo a cada 2 anos, e assim eu consegui realizar isso. Mas
era forte em mim aquele desejo, então você vai, briga, faz, aí você consegue aquilo, e daqui a 2 anos você quer um carro novo de novo, porque o carro não te satisfez, não sei exatamente se é essa palavra, te satisfez por aquele período, mas acaba, né? Parece que acaba. Então assim, agora, coisas fundamentais para a sua vida, como ter família, como é a sua família, dedicar tempo para sua família, ver o teu filho dar frutos, ver o seu filho começar a família dele, ver o seu filho tendo sucesso profissional na área que ele está indo, engatinhando nos processos deles. Então, assim, isso é uma nova fase, que é a fase que eu tô agora, que eu tô me deliciando e vendo os meus pequenos que já estão grandes, e agora já tá trazendo aí a minha nova geração, que eu já tenho 3 netos maravilhosos aí para contar a história do que aconteceu comigo, e eu espero que esse vídeo chegue no ouvido e no coração deles um dia e possa ajudá-los também nas decisões de transformar o minuto seguinte. Então, se eu estou aqui nessa hora dedicando tempo para conquistar aquilo que eu acredito que é importante para a minha vida, é assim, existe dedicação, existe o meu dedicar, o meu dia a dia aqui que tem que ficar registrado, ou eu tenho que escrever, ou eu tenho que mudar, eu tenho aqui um monte de situações para resolver da vida física, da vida presente, né? Essas coisas, se eu consigo apresentar em oração a Deus, sabe assim, me prostrar momentos antes e ter certeza de que eu tenho um rei, um senhor, um Deus, um redentor, um salvador, são conceitos importantes, na minha opinião, de que eu tenha, de que você tenha, para que você olhe e fale assim, pera um pouquinho, a lei lá tem um juiz, mas eu tenho um juiz aqui, que é superior a essa lei de lá. Eu tenho um presidente aqui, que é melhor do que aquele presidente que tá lá, porque o presidente que tá lá, eu voto nele, acredito nele por um período, e ele beneficia a família dele, os filhos dele, e aqueles que estão em volta dele ficam ricos e maravilhosos, e a gente aumenta cada vez mais a população. Mas a palavra de Deus diz que os pobres nós sempre teremos em nosso redor. Então, assim, alguns de nós são escolhidos para ser os pobres. E eu já estive nessa condição, eu estou nessa condição de ser pobre, e olho para essa condição de ser pobre com um conceito espiritual muito bonito, porque só o pobre de espírito, como é que diz lá em Mateus 5, só o pobre de espírito é que realmente consegue se prostrar, diminuir-se a si mesmo e chegar diante do trono da graça para apresentar as suas petições, para apresentar os seus feitos e para dizer, o Senhor me avaliza nisso, Senhor. Assim, alguém te referenciar para que você possa continuar seguindo o caminho. Então, ele que te fez, se você compreende e entende isso verdadeiramente dentro do seu coração, ele sabe em que situação você vai se dedicar melhor. Como que eu vou dizer isso? Em que situação você vai se dar melhor? Então não adianta o mundo lá fora dizer que o médico ganha bem, que o engenheiro, por exemplo, ganha bem. Se Deus não colocou as pecinhas chaves dentro do seu coração que vão desenvolver aquela ação. Entende? Então assim, a voz interior, essa voz interior que você decide ouvir e decide se dedicar a desenvolvê-la. Porque, veja, onde eu quero chegar é o seguinte, vou ver se eu consigo resumir isso de uma maneira um pouco mais clara. Pontos fortes e pontos a melhorar, todos eles vão exigir de você o mesmo esforço. Se você dedicar, e eu vou falar para você de 50 anos talvez, ou sei lá, muito tempo na minha vida que eu precisei dedicar
tempo em pontos a melhorar. Então tem pontos meus a melhorar que precisou ser dedicado tempo e tempo de qualidade para poder aquilo ficar um pouco melhor, porque eu estava visando aquele fim. Então aquele ponto ia agregar naquela situação para eu poder conquistar aquela situação. Hoje, olhando para os pontos fortes, se você dedica para eles o mesmo esforço de dedicação, você vai sentir satisfação interna, você vai se sentir alegre, você vai se sentir contente e vai encontrar exatamente o centro da onde te deixa muito feliz. E você ficando muito feliz, você vai entregar para a sociedade com certeza melhores coisas. O meu microfone ficou ali longe e eu espero que esse vídeo tenha ficado bom com esse microfone um pouco mais longe, mas é essa minha contribuição para que o seu minuto seguinte possa ser muito melhor do que o seu minuto atual, na hora que ele se tornar minuto atual. É só o que você tem, esse minuto atual. Um abraço forte, eu sou Rose Bandeira, muito prazer.